João, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 8. Que é um texto muito conhecido. Aí você pode perguntar, ora, se você vai falar de igreja necessária, você vai usar João capítulo 5, né? Você poderia utilizar outro texto, um livro, quem sabe Atos 2, né? Tantos outros textos nós poderíamos usar para falar acerca de igreja, mas eu posso sim utilizar a passagem do tanque de Betesda para falar de igreja, fazendo uma analogia, tá certo? Analogia, os irmãos sabem, é uma comparação de duas coisas que aparentemente se mostram opostas, diferentes. Então eu posso usar o texto de João para falar de igreja, desde que eu não omita, desde que eu não desfaça, desde que eu não altere o conteúdo, tá certo? Ou o conceito principal da narrativa. Então vamos acompanhar e os irmãos vão entender. Diz assim, na minha versão diz: algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Havia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamada Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curada de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhes disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Pai, nós bendizemos ao Senhor, exaltamos e glorificamos ao Deus das nossas vidas, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, neste culto, nesse momento solene de culto, de adoração ao teu bendito e eterno nome. Mais uma vez, nós somos gratos por nos permitir tamanha bênção, tamanha oportunidade de mais uma vez cultuar o teu bendito nome. Senhor, agora, mais uma vez, suplicamos que o teu Espírito nos ajude, ó Deus, a trazer a Deus uma palavra de edificação, de transformação, e que de fato seja palavra de Deus para as nossas vidas. Tudo isso nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, o tema que me foi proposto é uma igreja necessária. E quando fala de igreja necessária, ele estava falando de uma igreja que, mesmo depois de 30 anos, permanece, digamos, importante naquele lugar. Naquele lugar. E, como eu falei lá, eu pensei, ele me deu apenas o tema, eu poderia ter pensado um outro texto para falar especificamente de igreja. Mas como o nome da igreja Betesda, então eu ousei um pouco e usar esse texto para falar, tá certo? Sobre essa temática hoje pela manhã. Porque quando nós olhamos, por exemplo, o texto que nós lemos esta noite, a narrativa do tanque de Betesda, é um texto que a gente já conhece. O que é que vem à mente? Vem à mente, sabe, o que acontece? O Jesus está em Jerusalém, eles estavam, digamos, estavam celebrando a Páscoa. Havia uma festividade, uma festa muito importante na cultura judaica. Naqueles dias, Jesus estava em Jerusalém e Jesus se dirige até um tanque, que é um tanque conhecido. A arqueologia garante a existência e ele vai dizer que esse tanque era próximo ao templo de Jerusalém.
E esse lugar, esse conhecido tanque de Betesda, havia se tornado um lugar de peregrinação. O que acontecia? Ali estava localizado, e é nesse ambiente, é nesse contexto, e Jesus já chega àquele lugar, ou seja, um lugar onde as pessoas estavam ali, sabe, naquele lugar, no tanque de Betesda. Os irmãos conhecem mais ou menos por cima o significado daquele lugar, ou seja, lugar de graça divina, misericórdia divina. Então era nesse sentido que todos os inválidos, doentes, estavam ali. E Jesus cura aquele homem, tá certo? Provavelmente Jesus curou aquele homem no sábado, acontecendo uma festa, uma grande festa religiosa em Jerusalém. Então, como eu falei, eu posso fazer uma analogia desde que eu não esqueça do contexto original do texto. O texto quer manifestar o poder de Jesus. O tanque havia se tornado conhecido como um lugar místico, ou seja, onde alguém esperava que um anjo descesse dos céus, agitasse a água. E ao ser agitado, o primeiro que adentrasse aquele tanque, né, uma piscina, para os irmãos terem uma ideia, seria curada. E Jesus cura um homem sem os elementos que se mostravam supostamente eficazes para curar toda sorte de enfermidade. Então, os comentaristas vão dizer, a narrativa é para demonstrar o poder. Jesus cura aquele homem sem os supostos elementos miraculosos. Então, João 15, essa narrativa do tanque de Betesda vai trazer a manifestação do poder de Jesus sobre tudo que estava acontecendo, ou que estava no imaginário das pessoas, que poderia acontecer naquele ambiente místico, ok? Só que o tanque de Betesda, a gente precisa ter outras informações, porque as informações que nós temos acerca do tanque de Betesda é apenas o que está trazido, ou está narrado no texto que nós lemos esta noite. Mas, para entender a Bíblia, a gente pode ter outras informações. E que informações são essas que nos ajudam a entender e trazer uma reflexão sobre a igreja? Porque quando o tanque de Betesda ele foi pensado, ele tinha um propósito. Qual era? O que era um tanque? Era um lugar onde havia piscinas. Ok? Então foi pensado um lugar onde as pessoas iam para banhar-se. E o máximo que poderia acontecer no tanque de Betesda, porque havia, né, a possibilidade, porque eram águas termais. E o que acontece? Em águas termais há uma concentração de minerais. Então, a alta concentração de minerais poderia trazer algum benefício para o corpo de todos aqueles e aquelas que se achegavam àquele lugar. Mas o máximo que acontecia era uma melhoria, tá certo, na sua saúde. Então o tanque de Betesda, ele é feito com esse propósito. Um lugar como se nos nossos dias, nós depois de uma semana de trabalho, nós fôssemos para um resort. E lá nós iríamos descansar. Lá nós íamos banhar, e lá nós íamos recrear, né, se eu posso usar essa expressão. As pessoas iam para recrear-se no tanque de Betesda. Só que, com o passar do tempo, aquilo que era apenas um lugar para recreamento ou recreação, tornou-se um lugar de peregrinação. Ou seja, as pessoas deixaram de frequentar Betesda, o tanque de Betesda, porque ele já não exercia o propósito inicial. Porque durante muito tempo se criou no imaginário das pessoas que aquele lugar não era mais um lugar onde você poderia apenas recrear-se, banhar-se nas águas termais dos tanques. Mas agora aquele lugar havia se tornado num lugar onde a água não trazia apenas benefícios para o corpo, mas poderia curar todo tipo de enfermidade. E o que foi que aconteceu do pensamento ideal do tanque de Betesda até o que ele se tornou? Porque é nesta forma, é nesse contexto que Jesus chega a esse lugar.
Betesda já não era mais aquilo que foi pensado quando foi construído. O que foi que aconteceu? E os comentaristas vão dizer que essa mutação, essa distância entre o que foi pensado do tanque de Betesda até o que ele foi visto na passagem de João, nada mais foi do que a criação, digamos, no imaginário das pessoas, de que aquele lugar não era apenas um lugar para banhar-se, aquilo era um lugar onde as pessoas poderiam vir ser curadas. Criou-se. Então, a maioria das pessoas vão dizer que a ideia que estava no imaginário das pessoas, ou seja, um anjo que descia, mexia a água, com certeza poderia ter sido parte desta criação, ou parte dessa invenção, que transformou Betesda, o tanque de Betesda, num lugar de recreação e agora um lugar de peregrinação. Antes, agora, visitado por muitos. Agora, Betesda era visitado por poucas pessoas. Na verdade, muitas pessoas, mas pessoas específicas. E quem eram essas pessoas? Apenas os doentes. Ok? Então, para a gente entender João, capítulo 5, os versos que nós lemos, Jesus curando esse paralítico e jazia, não sei se naquele lugar, mas jazia há 38 anos com aquela condição, a gente precisa ter essas informações. Betesda não era, ou não foi pensado para aquilo que estava sendo usado naquele momento. Aí você pode perguntar, que relação tem isso? Que relação tem isso com a igreja? Eu chego lá. Agora, em maio, nós fizemos 40 anos. Essa igreja fez 40 anos de existência. Então, imagine, irmãos, eu não estava aqui, não sei se o irmão Nascimento já é da 66, o irmão é lá da 66? Pronto, o irmão. Então, os irmãos imaginem, o irmão pode me ajudar, os ideais que fizeram com que os irmãos plantassem essa igreja aqui. Quais são os ideais? Os ideais é que isso se tornasse uma agência do reino. Não é verdade? Ou seja, qual é o intuito? O intuito é que uma vez que nós somos salvos, redimidos, estamos nos ajuntando e começou a crescer a congregação lá na 66. E os irmãos pensaram, vamos plantar uma igreja, vamos construir uma igreja, vamos erguer uma igreja viva para um Deus vivo, como era o slogan dessa igreja quando eu cheguei aqui, uma igreja viva para um Deus vivo. E quem me trouxe isso à memória essa semana foi meu irmão Fábio. Então, qual era a intenção? Eu cheguei aqui, ainda tinha isso no coração dos irmãos. Aqui será uma igreja viva para um Deus vivo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que existia planos para Betel quando ela foi pensada, para dizer que havia um plano na eternidade, havia um plano de Deus para a igreja de Deus. Como havia um plano inicial para o tanque de Betesda. O problema é que Betesda não estava mais sendo aquilo para qual ela foi pensada no início. Então, a igreja, ela é pensada, a igreja, não só a Betel, não só a igreja Betesda, mas a igreja de Deus, ela é pensada nesses parâmetros. É uma igreja que nasce. Irmãos, eu estou estudando lá com os irmãos do Aracapé, Tiago. Estamos no capítulo 1. Finalizamos agora o versículo 18, depois de 11 semanas. Isso eu disse que é o mal do Weber. Estamos lá há 11 encontros, nós estamos ainda no versículo 18 do capítulo 1. Tem sido maravilhoso, irmão, estudar, cuidar. E no versículo 18 vai dizer assim, ó, Deus nos predestinou, nos gerou pela palavra da verdade para sermos conforme os primeiros frutos da sua criação. Olha que coisa extraordinária. Sabe o que Tiago está dizendo? Deus, quando pensou em igreja,
pensou que os homens olhariam para a igreja e diriam: aí está o melhor da criação de Deus. Os irmãos entendem? Os parâmetros da igreja, os propósitos da igreja, é quando as pessoas olhassem, não somente para Betel, mas olhassem para a igreja e dissessem assim: aí está, congrega neste lugar a melhor, ou a parte melhor. Os melhores frutos, o que é o melhor fruto? Os primeiros frutos. Os primeiros frutos são os melhores frutos. Os melhores frutos da criação. Aqui está plantada os melhores frutos da criação de Deus. Só que com o passar do tempo, parece que as coisas vão sendo esquecidas, como estava acontecendo com o tanque de Betesda. O propósito inicial foi esquecido e agora o lugar de recreação se tornou um lugar de peregrinação onde mortos-vivos estavam ali esperando que algo místico acontecesse. Não era mais um lugar de recrear-se, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Agora era um lugar de desesperança. Como isso aconteceu? E perguntar isso nos ajuda a entender se nós queremos fazer parte de uma igreja necessária ainda neste lugar. Nós vamos encontrar elementos que nos ajudam a não mudar os ideais pensados inicialmente, não por mim, mas os ideais pensados pelo próprio Deus. Deus é o Deus da igreja, a igreja é de Deus. Se a igreja é de Deus, quem pensou a igreja foi Deus. Os arremendos que nós vemos é do homem, mas o pensamento de Deus a respeito da igreja é claro e permanece inalterado. Então, olhar aqui alguns elementos do tanque de Betesda nos ajuda a continuarmos acreditando nos ideais da igreja e não nos afastando dos ideais da igreja. Faz sentido isso, irmãos? Como é que a gente evita que essa transição do ideal para a realidade dos nossos dias aconteça? Primeiro, quando não acreditamos poder e virtude naquilo que vai se tornando conhecido. Olha o que diz o verso de número 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Lembra qual era o propósito inicial do tanque? Um lugar de recreação. Lugar de recreação. As pessoas iam lá para se divertir. Era um lugar de recreação, irmão. Não tem outra palavra. Era um lugar de recreação. E o que esse lugar se tornou? Um lugar místico. E por que esse lugar se tornou místico? Porque o poder e a virtude agora era acreditado a quê? A elementos conhecidos. E quais foram os elementos que ficaram conhecidos no tanque de Betesda durante o tempo, durante os anos, quem sabe, durante os séculos? A água e o anjo. Tudo agora no tanque de Betesda girava em torno da suposta ação do anjo na água. Tudo se envolvia agora nesse ambiente, nesses dois elementos. Era o anjo tocando a água. Como eu falei, a maioria dos comentaristas vão dizer que isso poderia ser apenas uma grande crendice popular. Ou seja, supostamente isso nunca havia acontecido. Lembra que o tanque era apenas e tão somente um lugar onde as pessoas iam banhar-se, recrear-se, a possibilidade apenas de serem revigoradas as suas forças físicas, nada mais do que isso. Mas o tanque de Betesda agora mudou completamente, porque os elementos conhecidos era acreditado a eles o poder miraculoso.
O milagre feito por Jesus naquele lugar era justamente para desmistificar a ideia de que a água ou qualquer outra figura exercia algum poder ou virtude naquele lugar. Por isso que os comentaristas vão dizer, ali Jesus está manifestando o seu poder. Porque ele cura um homem sem a utilização de nenhum dos elementos conhecidos. A cura de Jesus na vida daquele homem e naquele ambiente era uma declaração que o poder e a virtude estavam no Filho de Deus. E a igreja que pretende ser necessária, a igreja que pretende ser relevante, a igreja que pretende ser, importante, aonde ela está plantada, no mundo em que nós estamos inseridos, não pode esquecer desse detalhe. Mas é o detalhe que faz todo o fundamento da igreja existir, Jesus Cristo. Então não há como desejarmos ser relevantes e necessários se nós estamos esquecendo de que o fundamento do poder e da virtude não estão nos elementos conhecidos da cristandade e da religiosidade, mas continua sendo o nome de Jesus. Aí você pode dizer assim, pastor, mas quem é que não sabe disso? Muitos agem como se não soubesse mais. Estou errado? O poder e a virtude da igreja estão na pessoa de Jesus. O poder da igreja se concentra naquilo que Jesus fez na cruz. Porque o poder de Deus se manifestou em Jesus, na cruz. Isso que é Mateus 16, que é a confissão de Pedro. Mateus 16, acho que a partir do verso 13, a confissão de Pedro. Jesus pergunta para os discípulos, o que dizem os homens? O que dizem os outros que eu sou? Aí eles vão dizer assim, mestre, uns dizem que tu és Elias, tu és um profeta, como foram os outros profetas do passado. Vocês dizem quem sou? Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo de Deus. Jesus vai dizer assim, sobre esta pedra, sobre esta verdade. Que verdade? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Qual é o fundamento da igreja? O crédito do poder e da virtude continua estando no nome de quem? Na obra de quem? Na virtude de quem? Nenhuma igreja será forte, nenhuma igreja será relevante, nenhuma igreja será necessária se esquecer essa verdade bendita. Irmãos, isso é totalmente distante da nossa realidade, porque muitos de nós acreditam que o poder da igreja está na capacidade de aglutinação. Afinal de contas, já dizem que nós passamos de 60 milhões de evangélicos no Brasil. 60 milhões. O último presidente da República foi eleito com 62 milhões. Ou seja, daqui a alguns anos os evangélicos podem sim eleger um presidente. Porque antigamente dizia, vamos eleger vereadores. Nós somos fortes se nós elegermos senadores. Nós seremos fortes se nós elegermos deputados federais. Mostrará que nós temos força. Estão esquecendo de acreditar força e poder ao nome de Jesus. Não há de símbolos que vão se tornando. Os símbolos se tornaram conhecidos e por se tornarem conhecidos, começou a ser acreditado poder e virtude no tanque de Betesda. E nós estamos construindo os nossos símbolos e nós estamos acreditando a eles poder e virtude. Outros vão dizer, a nossa força tem sido demonstrada ano após ano na marcha para Jesus.
Já somos milhares, já estamos lotando as ruas, estamos mostrando que nós temos força. Na marcha para Jesus, eu digo que ele é o único ausente da marcha. Outros vão dizer, não, a nossa força está na tradição, no valor da nossa tradição, no valor da nossa teologia. Eu não estou falando aqui dizendo do valor da tradição e do valor da teologia. Estou dizendo que nós não devemos atentar para isso, tradição e teologia. Mas elas precisam ser acompanhadas da compreensão de que toda a virtude, todo o poder precisa ser creditado a Jesus. Por isso que o Antônio Carlos Costa diz que ele vai dizer que a teologia, que a tradição, ela é benéfica desde que o Espírito de Cristo esteja nelas. Os irmãos entendem? O Espírito de Cristo precisa estar nelas, porque se não estiver nelas, é só elementos vazios. O poder da igreja não está na multidão daqueles que dizem conhecer Jesus. Muitos dizem que conhecem Jesus, mas o verdadeiro poder da igreja de Jesus é evidenciado na vida daqueles que não se cansam e não se cansarão de fazer o bem por causa do que Jesus fez na vida delas. A primeira aplicação. A igreja existe, seu poder e sua virtude está nesse nome, no nome de Jesus. Não está nas figuras que vão sendo criadas e a gente sabe como nós somos bons em nos apegar a símbolos. Como o Weber disse agora recentemente, nós não temos as imagens. Nós não temos, sabe, altares para os santos, mas nós temos outros altares que nós temos elegido como capazes. Estamos eleito eles ou elas como capazes de prover para nós, para a nossa espiritualidade, poder e virtude. Foi isso que aconteceu ao longo dos anos com o tanque de Betesda. Deixou de ser um lugar de descanso, de refrigério, para um lugar sem vida, porque estava sendo creditada elementos conhecidos. Jesus salva aquele homem, transforma a vida daquele homem, cura aquele homem para mostrar que o poder e a virtude não estava nos elementos, para nos mostrar esta noite, mais uma vez, que o poder e a virtude está no nome dele, no que ele fez na cruz por nossas vidas. Segunda coisa, que nos ajuda a continuarmos acreditando no projeto inicial e foi pensado pela igreja e não deixarmos cair isso no esquecimento. Segundo, quando não deixamos de ser o que nós deveríamos ser. Verso 2 diz assim: havia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque em aramaico chamado Betesda. Com certeza, se eu perguntar para qualquer irmão, o irmão conseguirão responder. Qual o significado, sabe, básico de Betesda? Lugar de misericórdia, de graça, de favor divino. Então, observe, e os irmãos sabem que no contexto judaico, nomes tinham muitos significados. Então, aquele nome não foi dado de forma aleatória. Sim? Não. O judeu não dava um nome de forma aleatória, sem saber
direitinho o que ele significava. No entanto, aquele lugar não era mais, o nome era Betesda, mas ele não era mais Betesda, porque ele havia deixado de ser aquilo que ele foi pensado inicialmente. Então, se nós queremos continuar sendo igreja necessária nos nossos dias, nós não podemos esquecer daquilo que nós devemos ser. O tanque havia sido pensado, construído com o propósito de ser um lugar agradável, onde as pessoas iam se deliciarem com as águas. Okay. Quando deixamos de ser o que devemos ser. Então, Betesda foi pensada com um propósito, um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar tranquilo, mas ele havia se tornado em outro lugar. Como eu falei, qual é o ideal, os ideais da igreja? Ser um lugar onde a manifestação da cura de Deus, a manifestação onde a salvação de Deus será vista, percebida. E por que será vista e percebida? Porque se entende que nela a igreja é composta de homens e mulheres e foram o quê? E foram alvos da misericórdia e da compaixão de Deus. E aonde é que o mundo pode perceber essa manifestação da misericórdia e da compaixão de Deus que não seja a igreja? Tem outro lugar na terra que possa ser isso? Aonde é que as pessoas podem dizer, eu quero uma prova da existência de Deus no mundo? Me prove aí, por A mais B, que Deus de fato se manifestou no mundo e é possível percebermos a manifestação do seu poder, da sua glória, da sua misericórdia para a humanidade. Olha para onde, irmão? Olha para onde? O Jesus de quem? Jesus da igreja. Aí você olha para a igreja institucional dos nossos dias, assim, você tem certeza que você está falando de Jesus? Oh, meu Deus. A semelhança do tanque de Betesda, nós estamos nos distanciando da realidade inicial, porque nós estamos esquecendo do ideal inicial. Nós agora parecemos que vivemos apenas sombra da aparência do que foi pensado. Sabe aquela frase muito popular que as pessoas dizem assim, para inglês ver? Você sabe o que significa para inglês ver? É aquela coisa assim, eu faço que faço, mas não faço. Ou se eu faço mal feito. É mais ou menos isso. Infelizmente, parte da cristandade é igreja de Deus só para inglês ver. Porque estamos esquecendo da essência para a qual fomos chamados. Estamos vivendo apenas a aparência. Porque lembra, o mais importante são os símbolos. E quando os símbolos se tornam importantes, mais do que qualquer coisa, nós prezamos agora não pela essência, nós prezamos agora pela aparência. Faz sentido? Os símbolos se tornam importantes, e quando os símbolos se tornam importantes, mais vale a aparência do que a essência. Betesda era Betesda, mas sem ser Betesda. Todas as vezes que trocamos a essência do Evangelho, nós deixamos de ser igreja. Mesmo sendo muitos, falta essência. Mesmo sendo poderoso aos olhos dos homens, é inegável que o movimento evangélico se tornou poderoso. Não é à toa que é disputado a tapa por lideranças políticas. Mas enquanto a maioria vive apenas de aparência. Somos muitos, é verdade.
mas na maioria deles falta o conhecimento da essência de tudo o que Deus representa na pessoa bendita de Jesus. É a igreja do Senhor Jesus nas placas, nas paredes, nas canções. Mas falta Jesus na dinâmica da vida da maioria das pessoas. Tem nome de igreja, mas só é aparência de igreja. Os evangélicos se tornaram tão grandes, mas infelizmente não têm contribuído com a melhoria da maioria. Temos muitos nas fileiras evangélicas, mas poucos com o coração convertido ao evangelho da graça. Lembra, o tanque de Betesda era um lugar atrativo. Juntava-se pessoas, muitas pessoas, agora ia apenas um grupo específico de pessoas para o tanque, porque ele havia deixado de ser aquilo que ele foi pensado inicialmente. Aplicação. Aconteça o que acontecer, a igreja precisa ser a expressão da misericórdia divina. Afinal de contas, aqui estão todos aqueles e aquelas que foram alcançados pela misericórdia. No último sermão do João, da última quarta-feira retrasada, ele fala sobre isso. Ele vai dizer: quem não tem compaixão, misericórdia, ainda permanece na escuridão. Está lá, no canal da PIB, Planalto Calcaia, da última, não nessa quarta agora, na anterior. Terceira coisa, que nos ajuda a não esquecermos a essência e continuarmos sendo uma igreja necessária nos nossos dias, quando não nos tornamos um ambiente de disputa. Volta lá o texto comigo. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada a água, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Ele disse: o Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de... O lugar de refrigério, o lugar de descanso, o lugar onde as pessoas iam para renovar as suas forças, se transformou numa disputa. Detalhe, mesmo sendo um ambiente místico. Os irmãos conseguem compreender? Aquele lugar havia se tornado um lugar místico. A esperança estava nos elementos conhecidos. Um anjo de Deus. Não era um anjo, era um anjo do Senhor, que descia, tocava a água, e o primeiro que entrasse era curado. Então imagina o que se tornou o tanque de Betesda, um lugar de disputa. Lugar de disputa faz vocês lembrarem alguma coisa? É o que a cristandade tem se tornado, um lugar de disputa. Porque na ideia, na cabeça daquele senhor, quem consegue manipular o sobrenatural sobressai. É o mais poderoso. Não é verdade? Quem é que vai se dar bem? Quem vai se dar bem é aquele que consegue manipular o sobrenatural. É isso que pensam muitos na igreja. Irmãos, eu disse aqui outro dia, existem igrejas pensadas, igrejas que são pensadas com o único objetivo, poder manipular o sobrenatural para termos ou tirarmos proveito.
Eles queriam, aquele ambiente se tornou um lugar de disputa, onde as pessoas tiravam proveito para elas mesmas. Senhor, eu até tento, mas quando há um movimento, uma folha cai, imagine a confusão que acontecia quando uma folha caía na água. Podia ser um anjo. Era uma disputa feroz, ferrenha, para quem chegava primeiro. Aquele lugar se tornou um lugar de disputa por aquilo que podia lhes trazer benefício. Diga se isso não é aquilo que passa no imaginário, na cabeça e no coração da maioria daqueles que se achegam a uma igreja evangélica dos nossos dias. Há uma possibilidade clara e real de eu me aproveitar do sobrenatural. Aquele lugar, lugar de misericórdia, lugar de favor de Deus, havia se tornado em um lugar onde podia se matar para conseguir o seu objetivo. A igreja se envolveu nessa mesma prática de disputa. A igreja se envolveu nesse mesmo espírito que estava naquele lugar. Há uma disputa. E o único objetivo é sobressair da outra. Por isso que há campanhas que diz: nós somos melhores do que os outros. Nós somos mais... Lembra que quando eu entrei na igreja há 26 anos, dizia assim: a igreja que tem uma rádio, um programa de rádio, ela se torna conhecida. Aí depois, assim, não, agora nós somos fortes se nós tivermos uma rede de televisão. Agora mudou, agora se nós tivermos um canal no YouTube. Não, agora nós somos fortes porque nós temos muito engajamento. Nossa igreja dá muitos likes. Nossa igreja tem muitas visualizações. E a cristandade dos nossos dias se tornou palco de disputa de poder e de interesse. Que era o que estava acontecendo no tanque de Betesda. Quem chegar primeiro é o vencedor. Mas a pergunta é: de que espírito é esse, irmão? De que espírito é esse? Como diz o grande coach evangélico Pablo Marçal, o poder está em você. Você precisa destravar esse poder. Que poder é esse, irmão? É o poder dos infernos. Porque o poder de Deus se manifestou no tanque para relembrar a Betesda que ele era um lugar de misericórdia, de graça, de favor de Deus. Não é quanto mais fortes, mais influentes, mais prestígio nós teremos, não. Quanto mais for percebida graça divina em nossas vidas, mais poderosos nós seremos. Paulo vai dizer: a cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Vivemos uma disputa de quem tem a melhor narrativa. Vivemos no meio da cristandade onde há uma disputa de saber quem mais sabe sobre Deus. Esquecemos que está em jogo é a salvação dos perdidos. Quanto mais nós tentamos ficar poderosos e influentes, menos relevância nós temos para os perdidos. Aplicação. A igreja relevante, a igreja necessária, não é a mais forte. É a mais humana. Que era justamente o que não tinha mais
do tanque de Betesda. É cada um por si, como é a história, cada um por si. Mas esse não é o espírito da igreja. Esse não é o espírito do evangelho. Esse não é o ideal da igreja. E quando eu digo humanos, eu não estou dizendo mundanos, eu estou dizendo humanos mesmo. Porque falta muito na cristandade humanidade. Sobra em conhecimento, sobra em muitas coisas, irmãos. E falta humanidade. A igreja necessária não é a mais forte, mas é a mais humana, que é a que parece com Jesus. Quarto e último. Como evitar que os ideais iniciais da igreja permaneçam inalterados em nossos corações, sem perdermos a essência. Quarto e último, quando não deixamos pessoas de fora. Volte lá ao texto. O verso 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. O que estava havendo em Jerusalém, irmãos? Que festa era essa? Como eu falei, a festa mais importante da cultura judaica religiosa. Todas as festas eram importantes, mas nenhuma era tão importante quanto a Páscoa. Estava acontecendo essa celebração. Os comentaristas vão dizer que no período da Páscoa ainda a Jerusalém, mesmo sendo uma pequena cidade, se tornava enorme, porque vinha gente de todo canto. É gente saindo pelo ladrão, como diz no nosso cearense. Estava acontecendo uma festa, e não era uma festa qualquer, era uma festa religiosa. Mas a pergunta é, tinha um grupo que não foi convidado para a festa. Não só essa observação, tinha um grupo que não foi convidado para a festa. Eu vou mais além dizendo, e aonde é que estava Jesus, o Filho de Deus? Nós já vimos aqui nos estudos de Lucas, Jesus, como um bom judeu, participava de todas as celebrações do povo judeu. Não poderia ser diferente. Mas Jesus estava onde? Entre aqueles que não haviam sido convidados. A cidade estava lotada de gente, mas havia um lugar onde não havia motivos para a celebração. Na verdade, nem sequer foram ou mesmo poderiam ser convidados para a festa. Uma celebração que reunia muitos, mas havia um grupo que não era bem-vindo na celebração. Para nos ensinar que a igreja que permanece, a igreja relevante, a igreja necessária é uma igreja bíblica, é verdade. Que a igreja relevante, importante, necessária, é uma igreja que tem uma boa teologia, claro que é. É urgente nos nossos dias, até pela Babel, que se tornou o movimento evangélico. Mais do que nunca, nós precisamos fincar uma estaca e dizer, nós vamos caminhar por aqui, nessa direção. Mas nós não podemos esquecer que nesse fincar de estaca, a misericórdia precisa caminhar junta. Para nos ensinar que a igreja precisa prioritariamente olhar também, assim como Jesus olhou para os marginalizados e excluídos, porque Jesus estava priorizando aqueles que estavam sendo excluídos. Porque era de se esperar, irmãos, que Jesus estivesse no meio da liderança judaica. Afinal de contas, ele era um mestre. Ele era um mestre, reconhecidamente um mestre entre os seus pares.
No entanto, Jesus estava num lugar para exercer a essência da revelação de Deus, misericórdia pelos homens pecadores, da qual eu e você somos os piores, mas ainda assim, sendo os piores, Deus manifestou graça sobre as nossas vidas, para nós não esquecermos que pode faltar algumas coisas em nós. Pode ser que a gente não tenha algumas coisas, alguns elementos que se espere da igreja, mas que não falte em nós e não cesse de exalar em nós. Misericórdia, graça. Deus teve paciência, Deus tem tido paciência. Irmãos, Deus tem sido paciente demais comigo. Não é possível. Jesus estava onde a maioria não imaginava e Jesus pudesse estar. Jesus estava onde geralmente não acreditamos que ele estaria, para nos ensinar que não podemos, se desejamos fazer parte de uma igreja necessária, nós não podemos desconsiderar quem quer que seja. Eu estou falando no aspecto de acesso. Acesso. Os irmãos entendem? Nós não podemos excluir ninguém no conceito de as pessoas precisam ter acesso às informações, as pessoas precisam ter acesso à graça, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Procure no Google, eu estou encerrando. Procure no Google, quando você sair daqui, igreja conhecida, pastor conhecido. Existe agora, em algumas igrejas, setor VIP. Setor VIP. Não vou nem dizer o nome, sobrenome, o endereço da igreja. Procura lá no Google. Setor VIP. Setor VIP. E ele diz, não, porque como uma festa normal, é necessário que locais específicos sejam reservados, até pela condição da pessoa. É uma igreja. E se diz de Senhor, que se diz de Deus, lugares VIP. Procura lá no Google, irmãos. Irmãos, e quando eu digo isso, sabe, debaixo do sangue de Jesus, eu digo, alguns anos atrás, uma pessoa disse assim, você fala muito mal da igreja. Eu não falo muito mal da igreja. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Amo fazer parte da igreja e ter uma comunidade de fé. Mas eu não sou doido. Eu tenho uma Bíblia em casa. Eu tenho discernimento. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu sei. Eu sei e a gente precisa fazer separação. A gente falou de fincar estacas. Vamos fincar estacas. Estamos dando direcionamento. Os irmãos dessa igreja não podem dizer que não estão sendo direcionados. É justamente não para a gente falar. Eu não estou falando mal. É por amar a igreja que a gente precisa fazer essa distinção o mais rápido possível, para que a gente não caia na vala comum. A vala comum. Sabe o que é vala comum? Betel não pode cair na vala comum. A igreja do Senhor não pode cair na vala comum. Porque pesa sobre as nossas vidas a revelação plena, absoluta e eterna de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minha fala visa deixar claro que a igreja triunfante, a igreja que faz acontecer nesse mundo, está espalhado nos 4 cantos do mundo, precisa entender que ela precisa ser separada daquilo que os nossos olhos percebem.
Que o propósito dela é muito mais excelente. O propósito da igreja é muito mais excelente do que pensa a maioria das pessoas. Eu faço a última aplicação. Deus, na sua bendita misericórdia, não nos deixou de fora desse grande projeto chamado igreja. Não ousemos desacreditar que a igreja não é lugar para qualquer um. Acesso às informações, acesso à verdade, todos têm. O que elas vão fazer com essa verdade não é competência nossa, mas nós temos a informação para dar. Amém, irmãos? Eu espero, sinceramente, que eu possa ter contribuído com a vida dos irmãos esta noite.